Técnico português Luiz Castro deixa o Botafogo. Mais um projeto abandonado pelo caminho. E o que isso tem a ver com o técnico Abel Ferreira do Palmeiras? De que o comandante alviverde é cada vez mais o melhor e maior técnico estrangeiro que já pisou no Brasil nos últimos tempos. Vem comigo! Pessoal, já chega deixando o seu like aqui no canal do Facincani. Se não se inscreveu, se inscreva. Seja muito bem-vindo por aqui. Ative o sininho de notificações, porque cada vez que eu postar um conteúdo aqui no canal, você automaticamente recebe o aviso para vir aqui e interagir comigo. A sua participação é muito importante. Também, me siga nas redes sociais, em especial aqui no Instagram, onde eu também posto diversos outros conteúdos para te deixar muito bem informado a respeito do Verdão. E claro também, nos siga aqui no @PlacarTV, a revista Placar cada vez mais forte, agora com o canal no YouTube, com programação diária, com programa todos os dias de segunda a sexta, 11h30 da manhã, o Opinião Placar que tá dando o que falar, quebrando recordes de audiência no horário. Eu, Flávio Gomes, Sormani, Bernardo Ramos, Leandro Quesada, baita programa com muita informação, credibilidade e, claro, opinião forte, sempre com muita descontração também, do jeito que vocês gostam, hein? Passem lá, não se arrependam, é a marca Placar com mais de 50 anos de credibilidade aqui no Brasil. E, pessoal, credibilidade é uma palavra que pode ser atrelada cada vez mais ao técnico Abel Ferreira. Falo isso porque a notícia desta quarta-feira, que pegou todo mundo de surpresa, se bem que não muito, né? Porque algo já vinha se ensaiando nas últimas horas, é de que o técnico, também português, Luiz Castro, que faz um belíssimo trabalho no Botafogo, líder do Campeonato Brasileiro por enquanto, anunciou que vai embora do Brasil. O treinador está abandonando o grande projeto com o clube alvinegro do Rio de Janeiro, rumo ao Al Nassr da Arábia Saudita. Clube em que inclusive tem Cristiano Ronaldo como grande estrela por lá. Um projeto milionário, um salário altíssimo, um projeto que inclusive inclui também uma casa gigantesca para ele morar e várias outras bonificações, enfim, algo que para muita gente seria irrecusável, né? Só que algo que é irrecusável, ele também não pode estar casado com declarações em que se garante, ou se garantia até então, permanência à frente deste clube, permanência à frente deste projeto e, claro, uma ideia de morar no Brasil por muito e muito tempo. Tudo isso dito pelo próprio Luiz Castro há alguns meses, quando ele ainda estava à frente do próprio Botafogo, inclusive participando de programas de televisão, de grande audiência e garantindo a muitos torcedores, mesmo em 2023, na crise do primeiro semestre, antes do Campeonato Brasileiro que viveu o Botafogo, que sequer se qualificou às semifinais do Campeonato Carioca, que estaria à frente do clube, independentemente de qualquer situação. Bastou uma proposta para ele repensar a vida e, zarpar do Rio de Janeiro, rumo de novo ao Oriente Médio, onde fez carreira antes de chegar no Botafogo, com a passagem bem sucedida pelo Al Duhail do Catar. O que isso, claro, repito, quer dizer em relação a todo o valor que eu falo do técnico Abel Ferreira? Porque o português do Palmeiras teve as mesmas condições do Luiz Castro há algumas semanas de abandonar o Palmeiras. Propostas, duas inclusive, uma delas da mesma equipe que o Luiz Castro vai trabalhar no Al Nassr e outra do Al Hilal, que recentemente disputou o Mundial de Clubes e ganhou do Flamengo na semifinal, com o mesmo peso financeiro. O que fez o técnico Abel Ferreira? Agradeceu educadamente, mas disse que enquanto tiver contrato com o Palmeiras,
vai cumpri-lo à risca. Contrato este que termina em 2024. E por isso que este vídeo é para mostrar com fatos e argumentos o tamanho do técnico Abel Ferreira, tão descreditado pela mídia, por torcedores rivais, por aqueles que talvez não consigam enxergar além do necessário ou das suas próprias convicções o que faz e o que mudou o técnico Abel Ferreira em termos de estrutura e, claro, também competência tática, técnica e títulos dentro da Sociedade Esportiva Palmeiras, em relação a outros que vieram ao Brasil, prometeram muito, cumpriram pouco e ainda saíram pela porta dos fundos por onde passaram. Então, fique ligado aqui no canal do Facincani, que tem apoio, do O Mundo Retrô. Tá vendo esse moletom maravilhoso que eu estou vestindo? Moletom de treino do Palmeiras de 1993. Um moletom histórico. Um moletom que ficou imortalizado com caras como Edmundo, Evair, Zinho, Rivaldo, Roberto Carlos, Antônio Carlos, enfim, toda aquela geração maravilhosa do Palmeiras, que foi campeão paulista em 93, campeão brasileiro, campeão de novo paulista em 94, de novo brasileiro, viu São Paulo, enfim, a era Parmalat tão vitoriosa. Esse moletom aqui você pode encontrar no @O Mundo Retrô. Vindo no canal do Facincani, você, claro, tem desconto nessa aquisição. Não só esse, como várias outras peças ligados ao Palmeiras entre os anos 90 e 80. Camisas da Jeep, da Coca-Cola, jaquetas dos anos 80, enfim, uma série de materiais para você ampliar a sua coleção e ficar muito bem vestido neste inverno. Então passe lá no Mundo Retrô, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender com os materiais à disposição. Também, Chef Bob, se você tem um pet, ele tem uma intolerância à ração, precisa de um acompanhamento diferenciado na alimentação e no dia a dia dele por nutricionistas e veterinários, Chef Bob é a sua melhor solução. Usando esse cupom Felipe10, você ganha 10% de desconto na aquisição dos seus kits. E o melhor de tudo é que eles são super acessíveis para o seu bolso e vão dar muita longevidade ao seu pet. Dê qualidade de vida ao seu melhor amigo. Portanto, usufrui deste cupom Felipe10 no site do Chef Bob. E também agradecendo a KTO, mais um apoiador do canal do Facincani, a melhor e mais responsável casa de apostas aqui do Brasil, com as odds mais valorizadas do mercado. Se você é bom de palpite, quer apostar em Libertadores, Copa Sul-Americana, Campeonato Brasileiro, tudo que estiver à disposição, use o cupom FACINCA lá no site da KTO, que se for a sua primeira visita por lá e também a sua primeira aposta até R$100 com esse cupom, você ganha 20% de free bet para continuar apostando e, claro, com muito mais chances de faturar e terminar, quem sabe, o final de semana de bolso cheio. Passe lá no site da KTO. Pessoal, o Abel Ferreira é tão diferente em relação a esses outros técnicos que não basta apenas falar, e sim agir e provar que tudo aquilo que ele expõe, que ele mostra para o torcedor, para a própria mídia e para aqueles que acompanham o dia a dia do futebol brasileiro, é algo a ser cumprido. Palavra no futebol, ela precisa cada vez mais ser respeitada. E ela cada vez mais é desvalorizada. Quantos exemplos não vimos recentemente de treinadores, esses estrangeiros, que muita gente elevava até acima do próprio Abel Ferreira? Vi declarações de que Vitor Pereira, que chegou primeiro ao Corinthians, treinou o Flamengo, saiu de ambos clubes pela porta dos fundos, era muito mais técnico do que o Abel Ferreira, que o trabalho que ele fez no Porto, campeão português, etc., era algo que iria revolucionar o mercado brasileiro. Veio pra cá com declarações tão polêmicas como várias outras atitudes, até do próprio técnico Abel Ferreira, que muita gente tratou de forma exacerbada e covarde, e que tiveram muito menos relevância, mas que na prática foram muito mais graves, né? Vitor Pereira, por exemplo, que anunciou que não continuaria no Corinthians, não renovaria o contrato, por causa de um problema familiar,
de que teria de voltar a Portugal imediatamente, de que a sogra teria um problema grave de saúde e ele precisaria acompanhá-la ao lado da esposa. Só que dias depois descobriu-se que ele sequer teria ido para Portugal. Estava passando férias no Nordeste, aqui do Brasil, e já acertado com o Flamengo, onde finalmente fez o vínculo dele prevalecer depois do término oficial burocrático do contrato com o Corinthians. Vitor Pereira, que tinha dito que jamais trabalharia em outro clube no Brasil que não fosse o Corinthians, e semanas depois estava no Flamengo. Gerou uma crise institucional no próprio Corinthians, a quem teria chamado de irmão presidente do Corinthians, que depois desfez a tal parceria e se tornou uma figura odiada pela fiel torcida. Pior ainda, um trabalho péssimo, um trabalho horroroso feito no Flamengo, sob muita pressão, não ganhou qualquer título do qual disputou, humilhado na decisão do Campeonato Carioca pelo Fluminense, caiu na semifinal do Mundial de Clubes por este Al Hilal que eu citei agora há pouco, que fez proposta pelo técnico Abel Ferreira. Perdeu Supercopa para o Independiente Del Valle, Supercopa do Brasil, aliás, Recopa para o Independiente Del Valle, Supercopa do Brasil para o Palmeiras de Abel Ferreira. Deixou a nação revoltada e foi embora para nunca mais voltar ao país. Isso sem lembrar também de Jorge Jesus, o cara que abriu as portas do mercado português ao Brasil, é verdade, merece créditos. Venceu e convenceu com o Flamengo, Campeonato Brasileiro em 2019, a Libertadores, Campeonato Carioca em 2020. Quando tudo parecia algo intocável, bastou uma ligação de Luiz Felipe Vieira, do Benfica, para que Jorge Jesus fizesse o Flamengo de um trampolim para voltar à Europa. Jorge Jesus, este que à época também jurava amores ao Mengão, de que jamais sairia do Brasil, de que amava o Rio de Janeiro, sonha inclusive até de trabalhar numa seleção brasileira pelo trabalho que faria de forma histórica no Flamengo. E no fim das contas, se mostrou mais um desses que por qualquer maleta de euro teria deixado, ou como fez o Brasil, para voltar à Europa. Depois, inclusive, cansou de usar o nome do Flamengo, que vivia a crise de treinadores, flertando com uma volta, mas cada vez menos fazendo força para que ela acontecesse, deixando ainda mais os torcedores do Flamengo carentes por uma segunda versão que talvez nunca mais aconteça aqui na América do Sul, mostrando que palavra para ele era muito menor do que a atitude, do que a hombridade e, em especial, a convicção daquilo que deveria ter feito e que se mostrava publicamente para todos que acompanhavam o Mengão. Vou citar também exemplos recentes de Eduardo Cudê, técnico que chegou ao Brasil vindo ao Internacional, que na primeira proposta, em meio ao Campeonato Brasileiro, cujo Internacional estava muito bem obrigado na edição de 2020, foi para o Celta de Vigo. Nem sequer se despediu dos jogadores. Pegou as coisas e sumiu para a Espanha. Depois teve uma segunda chance de trabalhar no Brasil, agora há pouco, no Atlético Mineiro. Cansou de encher o saco da diretoria com reforços, de que o time era insuficiente, de que precisava melhorar, de que não queria que vendesse ninguém, e etc, etc, etc. Pegou as coisas da noite para o dia, se mandou para a Argentina em meio à data FIFA e deixou o Atlético Mineiro a ver navios, precisando ainda, naquela ocasião, de pontuação para se qualificar nas oitavas de final, onde está neste exato momento. Qualificação que veio através de Luiz Felipe Scolari, o grande Filipão, campeão mundial, para muita gente um ser intocável aqui na América do Sul no futebol brasileiro, e que estava onde? No Atlético Paranaense há 2 semanas. A quem tinha dito que nunca mais voltaria a trabalhar como técnico porque já tinha se aposentado. Levou o Atlético Paranaense a uma decisão de Libertadores no ano passado que perdeu para o Flamengo de Dorival Júnior. Dorival que foi chutado no Flamengo para a chegada deste tal Vitor Pereira que fez o que fez. Só que Filipão, depois da decisão da Libertadores, disse que permaneceria no Atlético Paranaense para honrar um compromisso
de uma reformulação no clube, um projeto no qual ele era coordenador de futebol. Sentava-se ao lado de Paulo Turra, seu fiel escudeiro como auxiliar e neste ano técnico pela primeira vez efetivo, para mostrar ao Atlético Paranaense que experiência e juventude só fazem bem ao futebol. Mas bastou uma ligação lá de Minas Gerais para que todo esse projeto de uma grande estrutura do Furacão fosse chutado, deixado de lado para que Filipão reassumisse a condição de técnico no Atlético Mineiro. Ah, mas não era bem assim. Ah, mas o Atlético me seduziu. Não tem problema. Agora, não diga que vá permanecer. Não minta ao torcedor, como fizeram Jorge Jesus, como fizeram Vitor Pereira. O próprio Luiz Castro, que disse em entrevista ao Sport TV, no final do ano passado, que queria fazer a vida no Brasil, só se o Botafogo mandasse embora que ele deixaria a equipe, independentemente de qualquer situação. E justamente no melhor momento em que ele estava na história dele, na carreira e também no próprio Botafogo, bastou a primeira proposta para deixar o clube carioca e ir embora. Ainda posso lembrar de Reinaldo Rueda, que abandonou o Flamengo no final de 2017 para assumir uma seleção colombiana. Anos antes, Edgardo Balsa, que prometeu permanência no São Paulo, mas semanas depois acabou indo embora para a seleção da Argentina, como já tinha sido feito no próprio São Paulo pelo técnico Juan Carlos Osório, colombiano, que foi assumir a seleção mexicana. São exemplos de estrangeiros que eram tão badalados, tão elogiados pela mídia, tão contemplados por todos por suas metodologias e reformulações, e que no fim das contas não cumpriram em nada com as suas palavras. Ah, mas aquele que muita gente chama de babaca, chama de supremacista, chama de arrogante, chama de mau exemplo dentro de campo, de que é um colaborador, até de violência doméstica, vejam só, um cara que é tido como um mau caráter perante aos árbitros, um cara que tentou roubar um celular, que tentou censurar a imprensa, ou a imprensa no caso, este cara ainda permanece no clube em que jurou fidelidade e segue com ela até o momento. Abel Ferreira. E melhor do que em relação a todos esses técnicos que passaram por aqui e nada venceram, de expressão, exceção ao curto período de Jorge Jesus no Flamengo, que ganhou Libertadores e também o Campeonato Brasileiro, Abel Ferreira se torna multicampeão a cada mês e a cada ano que passa, quebrando recordes atrás de recordes com o Palmeiras. Abel Ferreira, campeão da Libertadores por 2 vezes, campeão da Copa do Brasil, bicampeão paulista, campeão brasileiro, campeão de Recopa Sul-Americana e campeão de Supercopa do Brasil. Mostrando que quando se fala em projeto, que quando se fala em convicção, que quando se fala em caráter e que quando se fala em hombridade, independentemente dele ter um jeito, digamos assim, mais latino, mais explosivo, competitivo à beira do campo, ele é um cara que de fato merece muito respeito. Se mostra vencedor, se mostra um técnico que cada vez mais faz história, vencendo dentro de campo com resultados, deixando aqueles que tentam encontrar pelos em ovos em relação ao seu trabalho cada vez mais desesperados e calados, mostrando com argumentos como se faz um trabalho vencedor e revolucionário dentro de campo. Se o estilo de jogo dele é diferente do que era Jorge Jesus, Luiz Castro, Rueda, Kudê e Vitor Pereira e qualquer outro, não importa, mas o estilo de jogo dele é tão vencedor, ou aliás, é mais vencedor e muito mais seguro e competitivo e convicto do que qualquer outro que passou recentemente com muito mais pompa e muito menos competência. Abel Ferreira, vida longa a você, que cada vez mais você siga o seu trabalho em paz e tampe os ouvidos para qualquer tipo de crítica destrutiva, porque cada dia que passa você se mostra mais gigante, mais importante e, acima de tudo, um treinador que mostra também que a palavra projeto não é banalizada
no seu discurso, diferente desses outros, que deveriam fazer com que todos esses que tentam te desmerecer aprendam com o que é ter atitude, hombridade e honestidade de verdade.